Devemos olhar para frente ou para trás? Eu sou o pastor Douglas Oliveira dos Santos, pastor aqui da Igreja Batista Jardim Novo Mundo, juntamente com o pastor Marcos Machado, e essa é a nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos quase chegando ao final do estudo do livro de Neemias. Estudaremos hoje o capítulo 9 e o capítulo 10. E na semana passada nós observamos o capítulo 8. Esses dois capítulos agora é continuação desse capítulo, que vai trabalhar a concepção da lei. E na semana passada estudamos a lei vinculada a essa perspectiva de que a lei do Senhor ela deve ter dois viés de interpretação. Um viés particular, que é aquele que as pessoas ouvem, percebem e entendem dentro da sua vida e da sua realidade, mas aquele viés também de que a lei ela precisa ser analisada, estudada, compreendida, e é por isso que nós estudamos a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os resultados dessa palavra e começar a perceber se devemos olhar para trás, olhar para a frente. Vamos ao texto bíblico? No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. O restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas capazes de entender, agora se une a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus, dada por meio do servo de Deus, Moisés, e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Como podemos ver no texto bíblico, e esse texto está disponível para vocês aqui no link, aqui embaixo do canal Transbordando Graça, o texto capítulo 9 e o capítulo 10 completo, para você poder ouvir, e é importante que você ouça o texto completo para poder entender esse estudo com mais amplitude, né? Nós ouvimos aqui o capítulo 9 e o versículo de 1 até o versículo 3 e o capítulo 10 do capítulo 28, o versículo 28 até o versículo 27. E dentro desses dois capítulos existe aqui um roteiro muito interessante, né? E dentro esse roteiro ele vai trabalhar algumas perspectivas fundamentais. A primeira é que a leitura da palavra e o estudo da palavra gerou uma reação nas pessoas. E essas pessoas se afastaram, jejuaram, oraram e buscaram servir ao Senhor verdadeiramente. E há um fator fundamental, porque quando a gente observa na contemporaneidade sobre servir a Deus e adorar a Deus e buscar a Deus em adoração, existe essa perspectiva da intimidade, da particularidade das pessoas. E nós acreditamos e passamos a acreditar que o espaço religioso, o espaço de fé, é esse espaço de adoração a Deus. Eu digo que esse espaço é um espaço coletivo de adoração, né? Onde todas as pessoas se reúnem para adorar a Deus coletivamente, né? Ou até mesmo dentro da sua particularidade. A grande questão é que, dentro desses processos, no momento em que essas pessoas se comovem ali, existe um segundo ato vinculado aos levitas e aos sacerdotes, que é fundamental para aquelas pessoas. Os levitas e os sacerdotes começam a glorificar a Deus no meio daquelas pessoas, mas eles começam a narrar o passado. Então, eles vão fazer um processo de narrativa contando desde o período de Abraão, né, até o momento em que esse povo é liberto da terra do Egito.
Então, quando os levitas trazem, né, e os levitas e os sacerdotes trazem essa perspectiva, eles fazem um contraponto com aquilo que aquelas pessoas estão vivenciando, de que o ato de glorificar e adorar e jejuar e orar, ela é um resultado de um processo anterior. Então, é o que a gente é trazido para essas pessoas aquilo que nós chamamos de memória. Então, é retomado a memória dessas pessoas, daquilo que Deus havia feito, né, no meio desse povo, e daquilo que o povo havia feito perante Deus. E aí eles começam a mostrar algo extremamente interessante, de que Deus livrava esse povo adorava e glorificava a Deus, mas depois se distanciava. E aí esse povo sofria por causa disso, e Deus novamente ia ao encontro desse povo, e esse povo a glorificava, adorava a Deus, e depois se distanciavam, porque esse ato, né, essa prática da fala, da oração, e um ato momentâneo, ele é um ato temporário. Então, o que os escribas, os levitas e os sacerdotes começaram a trazer à tona? De que esses atos deveriam se reverberar em comportamentos contínuos na vida dessas pessoas. Então, a questão do indivíduo vir ao culto, adorar, cantar, chorar, levantar as mãos, isso é a pequena parte desse ato comportamental que está vinculado a um comportamento mais extenso desses indivíduos. Então, existe aqui um elemento do que esses indivíduos estão tentando dizer para essas pessoas. E aí, esses indivíduos, eles trabalham com uma perspectiva, que são a liderança desse povo. Essa liderança, ela trabalha com a perspectiva de um compromisso. E aí, eles resolveram fazer um tratado e assinar. O capítulo 10 vai começar descrevendo exatamente as pessoas que assinaram, as lideranças que assinaram esse tratado, né? Então, observem bem que há um compromisso dessas pessoas em agir com um processo de fidelidade para com Deus em relação às pessoas. Tá? Então, essa liderança se compromete com Deus, mas esse comprometimento com Deus está vinculado ao povo. Então, eles resolvem assinar ali um tratado perante Deus e perante toda a população. Esse tratado ele traz algumas perspectivas fundamentais, né? Essas perspectivas são trabalhadas em 3 blocos aqui. O primeiro bloco é exatamente o resgate dos costumes dessas pessoas. Então, eles vão trazer alguns costumes. É claro que alguns costumes, quando a gente vai observar, esses costumes estão vinculados à prática cotidiana dessas pessoas. Como eles devem fazer, como eles devem tratar o próximo, como eles devem agir em relação. Mas vinculado a esses costumes, eles trazem também suas tradições. E essas tradições estão vinculadas a um processo de exclusividade, de fidelidade. Por isso que vocês vão observar, dentro dessas tradições, a ideia de se afastar-se dos outros povos. E a ideia de contaminação. É claro que ainda a gente tem uma concepção ainda vinculada muito aos elementos étnicos da época, né, que é a mistura, né, entre etnias, mas também há um processo de preocupação de perda dessas tradições e perda desses comportamentos. Então, quanto mais se mistura com outros povos, a tendência é se afastar-se de Deus. Isso é um resultado daquilo que eles vivenciaram no passado. Então, observe bem que esses costumes não são legislativos, mas esses costumes são prevenções para práticas posteriores. Então, é importante entender que, às vezes, nós precisamos ler a Bíblia e entender o sentido da coisa e não a legalidade da coisa. E a outra questão é a manutenção do templo. Então, eles vão trabalhar muitas questões dos dízimos, das ofertas, das contribuições, porque essas pessoas que auxiliam o próximo, e vai dizer também da finalidade, que a finalidade é o processo de oferendas a Deus, mas também de manutenção
das estruturas do templo e também do auxílio à comunidade. Então, observem bem que a prática de devoção e a prática de adoração, ela não está vinculada a simplesmente um ato de cantar, de adorar, de glorificar, de jejuar e de orar, mas um ato contínuo. E é isso que o capítulo 9, o capítulo 10 tenta trazer como processo de reflexão. É necessário não só adorar e glorificar através de fala, de cânticos e orações, mas é fundamental que as pessoas busquem a Deus em adoração através da vida cotidiana. E essa vida é baseada nos seus costumes, as tradições que são vinculadas ao processo de glorificação e de adoração a Deus, de manutenção da sua prática para com Deus, mas também da concepção da manutenção do templo para que esse corpo possa estar juntos, vivo, servindo a Deus e propagando o reino de Deus. Então a pergunta é, devemos olhar para trás ou para frente? E se nós observarmos esse capítulo, todas as reflexões futuras são vinculadas ao passado. Sim, então devemos olhar aquilo que Deus fez e que como Deus agiu perante o povo, para que possamos olhar para a frente e termos comportamentos diferenciados na nossa realidade. Que Deus abençoe a todos e derrame sobre você a sua graça.